Amigos e amigas, canal do Xavier. Eu sou Xavier. Gente, só se fala em sanções. Sanções para lá, sanções para cá. E sanções que vêm dos Estados Unidos e que vêm da Inglaterra. A Europa agora, a União Europeia agora, está a reboque da União Europeia e dos Estados Unidos. Interessantíssimo isso, né? O que o alemão faz, o líder alemão? Congela o Nord Stream 2. Congela. Não diz que vai cancelar absolutamente. Congela, suspende por enquanto. Por que ele faz isso e não cancela definitivamente? Simplesmente porque ele não pode, simplesmente porque isso é uma medida extremamente contrária aos interesses da Alemanha. A Alemanha vai ter que pagar muito mais caro pelo gás. 40%, quase 50% do gás que a Alemanha consome. A Alemanha é um país que tem uma população de por volta de 80 milhões de pessoas, com alto padrão de consumo, né? Então consome muito gás porque tem que aquecer suas casas, tem que, etc. Para o consumo das casas e das famílias. Mas tem as empresas. A Alemanha é um país altamente industrializado, as empresas consomem muito gás, né? Para poder transformar esse gás em energia e mover as suas empresas, suas fábricas. Então a Alemanha não tem condições de fazer um corte grande no fornecimento de gás, como um de 40%. Isso seria um caos. Então, e o gás que vem da Rússia é um gás abundante, seguro, constante e barato. Essa guerra, a Europa está na mão da Inglaterra e dos Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos têm um pacto, e é um pacto racial, étnico. Veja que aquele acordo dos 5 olhos, que são Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, são todos países, né, que têm na sua matriz étnica a etnia anglo-saxã, todos de língua inglesa, todos ex-colônias da Inglaterra e a própria Inglaterra. Esses países eles têm um pacto de não se espionarem, né? Mutuamente. Eles agem em consonância. Vocês vejam a atuação da Austrália, que depois de ter entrado para o acordo comercial da China, alguns anos atrás, de ter atualmente um comércio com a China absurdo, passa de repente a ter uma atitude extremamente agressiva, uma retórica extremamente belicosa com a China, né? E querendo se rearmar, participando dos planos dos Estados Unidos. Quer dizer, isso por quê? Porque recebeu ordens da Inglaterra e dos Estados Unidos e obedece a essas ordens, que são ordens que dizem respeito a esse pacto étnico, genético, racial. É isso, gente. O Canadá é a mesma coisa. Porque o Canadá fala francês um pedacinho do Canadá. O Canadá é majoritariamente de etnia anglo-saxã, né? A rainha da Inglaterra é a chefe de Estado do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e da própria Inglaterra. Só não é dos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é quem comanda esse pacto. Então, na Europa estão lá Inglaterra e Estados Unidos. A Inglaterra não pertence à União Europeia, a Inglaterra não pertence à Europa continental, e os Estados Unidos nem sequer da Europa são, nem perto da Europa estão. Eles estão querendo ver o circo pegar fogo, porque eles querem enredar, é o que eu sempre falei, enredar a Rússia numa guerra. Estão conseguindo, mas a Rússia, por outro lado, parece que está indo por tudo ou nada, não quer saber. A Rússia percebeu que manter as coisas do jeito que estavam era chegar a um ponto em que ela não teria mais retorno para sua defesa. Então a Rússia não pode permitir a OTAN nas suas fronteiras. Olha, eu sempre digo que Vladimir Putin é um cara que não dá um passo além do que ele pode, né? Eles vêm afirmando, eles vêm falando, o Vladimir Putin vem falando sobre a questão da Ucrânia desde 2007, que eu me lembre. E o Ocidente, nomeadamente a Europa, a OTAN e os Estados Unidos, vem meio que desprezando as palavras do Putin.
E agora nós estamos aí nessa situação. Bom, existem países na Europa, como eu falei, a Alemanha está dividida, a França, que já levou várias voltas, né? Várias rasteiras dos Estados Unidos. A última foi agora com os Estados Unidos e Inglaterra na transação dos submarinos lá na Austrália. A Austrália cancelou a compra dos submarinos que ia fazer da França na ordem de bilhões para comprar submarinos americanos ou ingleses, né? Ou seja, levou uma rasteira. A França já tinha levado uma rasteira também na época da Guerra do Iraque, porque ela tinha negócios muito fortes no Iraque, né? No caso da geopolítica, a França é um país que tenta um espaço, né? Um país que teve o seu império colonial, ainda tem regiões pelo mundo, como no caso aqui da América do Sul, a Guiana Francesa, né, que são resquícios ainda do Império, e inclusive da Guiana Francesa, onde são lançados os foguetes do programa espacial francês e do programa espacial europeu, né? Então a França procura manter um destaque no mundo, procura ter um espaço no mundo. Mas esse espaço, a França é aliada dos Estados Unidos, mas por diversas vezes os Estados Unidos coloca a França em segundo plano, até em terceiro, em quarto plano, né? Porque a França, como eu disse, eu sempre falo isso, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram a divisão do mundo que lhe cabia, né? Porque tinha parte da União Soviética. No mundo que lhe cabia, eles fizeram planos e colocaram lá os aliados de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta ordem. Nós aqui da América Latina somos aliados de 10ª ordem, né? O verdadeiro quintal. Na Europa, eles permitiram que os europeus tivessem um padrão de vida superior. Isso para impedir o avanço do comunismo, né? Em outros países, como no Japão, eles também permitiram um padrão de vida superior para conter lá a China. Coreia do Sul, a mesma coisa, né? Israel, para conter ali os árabes do Oriente Médio, né? Mas os principais parceiros americanos são aqueles bem próximos, são esses dos 5 olhos, os países anglo-saxões, né? E Israel, porque Israel tem uma vantagem, que Israel consegue tem um lobby poderosíssimo dentro do Estado americano, né? Os israelenses, os judeus israelenses conseguem tirar muitas vantagens da aliança que eles têm com os Estados Unidos. Isso contrariando até interesses de americanos, como já foi manifestado algumas vezes, né, de altas figuras do governo americano que se mostraram incomodados com o poderio de influência, o poder de influência dos israelenses sobre as decisões do governo norte-americano. Então esses são os 5 anglo-saxões. Israel são os de primeira linha. Depois vem os outros, vem os europeus. Depois vem o Japão, depois vem o Japão, né? Coreia do Sul, e depois vem os europeus. Os americanos estavam muito acostumados, porque detêm bases militares, soldados, milhares e milhares de soldados na Europa. Então, ocupam a Europa. Então, e uma Europa dividida, que eles sempre, né, procuraram manter isso, uma Europa dividida. A União Europeia não foi uma coisa interessante para os americanos, mas eles deixaram acontecer, né? Vamos ver até onde esses caras vão. Então, toda tentativa dos europeus de irem além daquilo que os americanos permitem, as asas são cortadas, né? Então, esse governo da Alemanha é muito pró-americano, mas, por outro lado, tem o empresariado alemão que fala, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo, né? Nós ganhamos muito dinheiro com a Rússia, nós temos muitos negócios com a Rússia, as fábricas, as empresas, as indústrias alemãs, e compram gás barato da Rússia.
E por ordem dos americanos querem mudar isso. Então os alemães vão comprar gás mais caro de outro lugar, o que vai encarecer todos os seus produtos, né, vai dificultar o seu comércio. Produtos mais caros vendem menos, né, permitem que competidores que têm produtos mais baratos, né, comecem a tomar o seu mercado. Os chineses, por exemplo. Então é isso, a Europa está contra a parede. Contra a parede. Aí eu vejo declarações do presidente de Portugal, que estava se mostrando bem sábio até então, mas agora não, porque o que a Ucrânia fez, o que a Rússia fez é contra os acordos de Minsk. Olha, os acordos de Minsk, o acordo de Minsk foi bolado várias e várias e várias vezes pela própria Ucrânia. Pela própria Ucrânia. Né? Então não vale dizer isso agora. Portugal sempre atrelado, isso é uma pena, eu sinto isso profundamente no meu coração, como luso-descendente, né? Eu sinto isso profundamente no meu coração, Portugal sempre atrelado, submisso aos interesses ingleses, Portugal submisso aos interesses ingleses e norte-americanos. Na sociedade portuguesa como um todo existe uma subserviência, uma submissão à mídia, aos ingleses. Falam dos ingleses como se eles fossem os senhores do mundo, né? Os senhores da ética. Meu Deus, o que é isso? Gente, desculpe aqui o vídeo, eu estou gravando aqui segurando o celular na mão, estou aqui num espaço que não é o meu, né? Normalmente eu faço vídeo, mas eu tive que fazer esse vídeo agora rápido aqui porque a situação está difícil e a gente não sabe para onde vai. Vamos ficar atentos. Gente, em Portugal, por favor, né? Em Portugal principalmente, aqui no Brasil também, que a mídia aqui também é toda pró-americana. Apesar que aqui tem começado a vazar algumas coisas, alguns pontos diferentes, porque na internet, outro dia eu até me admirei profundamente um canal de notícias na internet, que é muito de direita, colocou um analista aqui, o Anatablian, Rogério Anatablian, se não me engano o nome dele perfeito é esse, que é um excelente analista das relações internacionais, da geopolítica, né, um cara novo aí que está surgiu na internet com muita força e que tem uma visão muito distante dessa visão hegemônica da propaganda norte-americana e inglesa. E esse canal deu abertura para ele e fez maior sucesso, né? O entrevistador desse comentador, né? Toda hora falava aqui no chat, porque era uma transmissão via YouTube, né? Então no chat os espectadores gostaram muito, elogiaram muito, e isso chamou a atenção do entrevistador, do âncora, né? do programa. Então é isso, gente. A gente precisa quebrar, né, em Portugal essa hegemonia da mídia tradicional portuguesa, jornais como o Correio da Manhã, como o Público, o Expresso, que tem uma visão super anglo-saxã. Nós, portugueses, não somos anglo-saxões. Nós somos latinos, né? Nós somos celtíberos, somos lusos, não somos anglo-saxões. Não temos que nos dobrar aos interesses dos anglo-saxões. Temos que seguir os nossos interesses. Um abraço, gente.